Dragão Autêntico, análise do Futebol Clube do Porto, Vitória de Guimarães, vitória do Porto por 3-0, golos de Marcano, Oliver e um autogolo do jogador do Vitória, João Aurélio. Primeira e segunda parte claramente diferentes, na minha opinião. O Porto entrou apático no jogo, dando bastante iniciativa ao Vitória para construir e criar alguns lances ofensivos, tendo conseguido bastantes cantos e ter conseguido ter bastante tempo a posse de bola. Tempo a mais, na minha opinião. O meio-campo do Porto creio que não funcionou muito bem. Foi lento, sem fluidez de processos, tanto a atacar como no processo defensivo. Na minha opinião, é o setor que curiosamente está mais longe de estar bem aliado. Jogaram ontem o Danilo, o André e o Oliver. Pode-se considerar também o Otávio, que foi parte integrante da ligação pelo lado esquerdo do meio-campo com o setor mais adiantado. Se bem que estava claramente mais à frente o Otávio. Apesar de ser o setor que até na nossa opinião é o que tem mais talento, é o setor que para mim está mais longe do que os portistas exigem neste momento. Creio que falta mais intensidade, falta mais entreajuda e mais velocidade de execução. O André para mim até foi o melhor jogador em campo, a par do outro André, o André Silva, mas por exemplo o Danilo creio que iniciou o jogo bastante lento, bastante perro no que toca a iniciar, por exemplo, o processo ofensivo e a lançar a equipa para o ataque, e o Oliver está claramente ainda em baixo de forma. Para quem já o viu jogar e muito bem noutras alturas, percebe-se que ainda não é o mesmo jogador. Contudo, este setor creio que cresceu com o jogo, foi aumentando a sua intensidade, chegando a atingir momentos também muito bons e de bastante qualidade. E também se percebe que foi a primeira vez que este meio-campo jogou junto. Contudo, volto a dizer que aqui se viu menos segurança no jogo de ontem. Ora bem, eu vou começar por referir uma opinião muito pessoal. O meu modelo de jogo favorito é o 4-3-3. Na minha opinião, na minha modesta opinião, é o modelo que melhor serve o povoamento do campo de futebol. E melhor serve também as estratégias de uma equipa composta por jogadores técnico e artisticamente dotados. Outros modelos, como o 4-4-2 que o Porto adotou, ajudam, digamos, a remediar fragilidades. E para serem incrementados com sucesso, levam mais tempo e requerem também muito poucas falhas. O modelo adotado pelo Porto, que foi o 4-4-2, os jogadores, na minha perspectiva, o modelo também não ajudou. Eventualmente a atitude não pode ter sido a melhor, mas os jogadores do Porto atrapalharam-se com o modelo. E aquilo... eu em relação ao modelo, por acaso, desculpa só interromper, mas creio que não terá sido um 4-4-2, pelo menos clássico, na minha leitura. Eu acredito que foi uma espécie mais de um 4-1-3-2. Daí eu estar a referir, por exemplo, o Otávio, que considerasse um bocadinho ali parte integrante do meio campo. Também, sobretudo pela mobilidade do André Silva, não é? Exatamente. Eu creio que o André Silva, estou de acordo contigo, jogou claramente mais adiantado que o do Poato, foi um 2 à frente, mas o Otávio foi ali uma espécie de híbrido no sistema, no sentido de vir muitas vezes ao meio campo ganhando o Porto assim uma quarta unidade, mas também sendo quase o extremo que tem sido e o elemento ofensivo que foi no jogo de ontem, mais uma vez também. Acho que o Otávio nesse aspecto mudou ali um bocadinho o 4-4-2 às vezes para um 4-1-3-2. Mas na minha perspectiva, os jogadores do Porto acabaram por se atrapalhar com o modelo, e aquilo que poderia parecer uma hipotética vantagem de colocar dois avançados, um mais móvel, que faz um jogo notável, que foi o André Silva, e outro mais fixo na área e muito desgastante, numa missão de desgaste para os defesas contrários, que também conseguiu, o de Poitre, e com o passar do tempo o Porto até conseguiu realmente provocar esse desgaste na defesa do Vitória. Sim, mas já na segunda parte mais. Sim, mesmo ainda também um pouco na primeira começou a ver-se isso, mas também acabou por pôr a nu fragilidades no processo defensivo do Porto, que de repente se via sem os seus laterais que estavam subidos para compensar a falta dos alas, e o Vitória tinha alas, e portanto criava-se logo ali um desequilíbrio. Ou a máquina, repito, está muito bem oleada para o sistema alternativo ao 4-3-3, ou então falha. Eu confio plenamente na competência do nosso mister e aceito a sua explicação sobre o modelo adotado. Ele disse mais ou menos isto,
que a equipa há que se tornar versátil, e a aposta no modelo adotado serviu isso. E é isso que torna a equipa mais preparada para as diferentes eventualidades. Sim, eu acho que é bom termos uma equipa versátil e que se consiga adaptar a qualquer momento do jogo e a qualquer dificuldade que vá aparecer, e que vão ser muitas e de vários tipos durante a temporada. O que eu também não concordo muito é que se mude constantemente. O Porto ainda está no início. A pré-época foi toda no mesmo sentido. Volto a dizer que acho que estar aqui um bocadinho a mudar, para não dizer inventar, pode ser um bocado um risco, e acho que a equipa poderá não estar preparada para isso, sobretudo no início da época. Relembrando aqui um bocadinho as mudanças que, por exemplo, que o Lopetegui fazia muito no início, acho que está-se a correr um bocadinho esse risco, um bocadinho sem necessidade. Por outro lado, não creio que tenha sido bem isso, porque nestes jogos em casa, o que eu acho que o Nuno procurou foi um bocadinho também ter um avançado mais físico, com mais presença na área, apesar de não ter feito, na minha opinião, um jogo muito bem conseguido. Desgastou a defesa, como disseste muito bem, e libertou o André Silva e o Otávio, que continua a dar extremamente gosto a vê-lo jogar, e posteriormente também o Corona. Ele libertou e teve essa função, e nos jogos em casa ter um homem com mais presença não acho que tenha sido má invenção, entre aspas, aqui. Por isso é que acredito que nos jogos em casa também vai passar muito por uma presença como a do Poitre na área. O Porto acabou por chegar ao golo, não é? E na segunda parte chegou ao golo, aliás, até chegou ao golo antes do golo que foi validado, e que, do meu ponto de vista, eventualmente eu não vejo que haja ali razão para assinalar uma falta. Sim, eu também não vejo qualquer tipo de falta, porque mesmo que a bola embarre na mão do André Silva, acho que não tem qualquer tipo de influência na zona onde esta caiu. Acho que para mim foi uma anulação ridícula que não se percebe, anulando assim um golo que era mais que justo ao André Silva pela exibição que fez ontem. O Porto, na segunda parte, foi um Porto demolidor. Também correu muito bem, porque logo a iniciar a segunda parte marcou o golo. Isso deixou de facto a equipa adversária em crise. E depois o Porto também fechou sempre muito bem o meio-campo, sobretudo o seu miolo. Sobretudo o meio do meio-campo do Porto fechava muito bem. Isso mesmo já na primeira parte se viu, e não deixava jogar o Vitória. Para concluir também, eu acho que era muito, muito importante que o Futebol Clube do Porto conseguisse uma vitória neste momento. Isso foi conseguido categoricamente, de forma merecidíssima, e era um passo que era importante dar-se. Agora, é importante também... Só antes de fechar, eu também queria pôr uma nota parecida com a tua, mas queria só dizer ainda, em relação aos setores, que acho que a defesa esteve bastante coesa. O Marcano tem estado muito, muito certo, eficaz e atento. O Casillas continuou a oscilar entre as excelentes defesas entre os postos e as defeituosas saídas que podiam ter originado golos adversários. O ataque, também, como já falámos, creio que funcionou bem, e o que funcionou menos bem, de facto, foi o meio campo, que acho que é o que falta ao ligar, e ligar melhor os setores. Gostaria de ter visto a equipa a ter entrado com mais atitude, ainda assim, mas quem estava a ver o jogo também se percebia que mais tarde ou mais cedo o golo iria aparecer, e com o desgaste que o Porto foi provocando, o golo apareceu. E para dar seguimento à tua nota, também creio que sim. Acho que foi importante o Porto ter ganho, sobretudo no momento em que o Porto está a viver, devido às recentes alterações na estrutura da SAD do Porto, após também o fecho do mercado. Acho que foi uma boa resposta, e uma resposta importante, onde foi mais um passo para o crescimento da equipa e da cultura de vitórias que está a ser cimentada desde o início da temporada. Eu acho tenho a expectativa que de facto o Porto, agora na fase que se segue, estabilize. Ganhe também, é importante também ganhar uma equipa padrão. Naturalmente, o Nuno também deve, garantir sempre a rotatividade para que o plantel se mantenha fresco, isso é importante. Eventualmente, mais a rotatividade e mais alguma flexibilidade tática do que propriamente mudar de modelo de jogo. Acho que se deve assentar no modelo. E eventualmente, o modelo alternativo pode ser em determinados momentos úteis, mas eu diria que é mais a dinâmica que um determinado jogo implica, que deve de facto ser versátil, e não tanto o modelo de jogo. Exatamente, e creio que
a gente foi falando que o Porto de facto alterou o seu sistema tático, mas creio que o modelo de jogo respeitou e seguiu os mesmos princípios que se tem visto que o Nuno quer transmitir à equipa, que não é uma posse de bola excessiva, é uma posse de bola com mais critério, com mais velocidade, com mais rapidez, com mais quanto baste, com mais com saídas mais rápidas para o ataque. Com cruzamentos, e eu achei ontem acho que o Porto tem feito cruzamentos em excesso, mas ontem justificava-se devido a termos uma maior presença na área. O golo nasce a partir de um canto, ganho pelo de Poitre, precisamente, que assiste o Marcano. Por isso, acho que o modelo de jogo manteve-se. Eu acho que isso é que é o mais importante, é a atitude e o modelo manterem-se, mas também creio que o sistema tático não deve ser adulterado tantas vezes quanto isso, mas claro que depende sempre de uma dinâmica de jogo e do momento do jogo em si. Sim, eu gosto, para além disso, eu também gostava de dizer outra coisa, que é, eu gosto de ver o meu Futebol Clube do Porto a jogar bem, e uma equipa que de facto é superior, é uma equipa que tem tantas potencialidades e que tem de facto executantes de tanta qualidade, deve fazer um bom futebol. Evidentemente que também deve aliar a isso algum pragmatismo, e acho que isso o Nuno está a saber incutir também na equipa. Sim, sem dúvida. Foi mais um Dragão Autêntico, foi um prazer estar convosco. Subscrevam o nosso canal de YouTube se gostaram, comentem, deixem a vossa opinião e entrem em contacto connosco, como já têm feito. Tem sido um gosto fazer isto convosco. Até breve.